Qual o sentido da sua vida? Mês de setembro a gente tem falado de um assunto que praticamente tem sido tabu, que é a respeito do suicídio. E muitas pessoas optam por esse tipo de atitude porque perdem o sentido da vida ou porque provavelmente colocaram o sentido da vida onde de alguma maneira ele não estava. Eu, particularmente, quando estou me arrumando e principalmente naquela correria do dia a dia, sempre deixava os detalhes da maquiagem para a última hora. E tem muita gente que deixa muita coisa para a última hora, mas o que nós não podemos deixar para a última hora é encontrar o sentido de vida, porque senão a gente corre o risco de partir sem tê-lo encontrado. Na busca desse sentido da vida, me deparei com aquela música do Chico Buarque, Valsinha. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar e olhou-a de um jeito muito mais quente do que costumava olhar. Eu acho que é isso que nos falta. Às vezes a gente se deparar com a gente mesmo e a gente olhar para a gente de uma maneira única, como nunca havíamos olhado antes, e descartar todos aqueles sentidos que em algum momento lhes pareceu ser o seu. Me lembrei agora de uma história que eu conto muito para os meus alunos na universidade. Era uma vez uma cadeira. Essa cadeira foi encontrada por um marceneiro na beira de uma estrada. O marceneiro chegou, a cadeira tremeu. E o marceneiro perguntou para ela: por que você está tremendo? E ela perguntou para ele: qual é a cor que você vai usar agora para me pintar? Porque eu passei a vida inteira sendo pintada pelos outros. Por isso que me sinto sozinha e abandonada na beira de uma estrada. O marceneiro, e eu convido todos vocês que estão me assistindo a serem marceneiros também, disse a ela: eu não vou te pintar, eu vou te lixar. E quando o marceneiro começou todo esse processo, ele foi vendo que existiam várias camadas de tintas, que muitas vezes são as camadas que utilizam para que a gente vire aquilo que a gente não é. Então tinha o amarelo, saiu o amarelo, veio o vermelho, saiu o vermelho, veio o azul, e a cadeira começou a tremer, porque ela saiu daquela zona de conforto. Encontrar, portanto, o sentido de vida, às vezes, é sair da zona de conforto. E o marceneiro, muito emocionado, e a cadeira também, chegaram na cor original, que era madeira pura. Qual é a sua cor original? Quem é que tem te pintado? E por outro lado, como e quem você tem pintado também com o suposto pincel de que você sabe qual é a melhor cor para o outro. Me lembrei também de uma poesia de Manuel Bandeira, chama-se O Olhar. E ele diz que ele tinha uma namorada que via errado. Ela não conseguia ver uma garça na beira do rio, mas ela conseguia ver a beira do rio na garça. Será que não é essa mudança de olhar que a gente precisa ter para encontrar o sentido da vida? Viktor Frankl também, num livro Em Busca do Sentido, já comentei sobre esse livro em outros vídeos que você pode encontrar no meu feed. Ele diz que muitas pessoas não conseguem encontrar o sentido da própria existência. Muitas pessoas adquirem coisas materiais, mas depois de possuí-las, elas não conseguem compreender aquele sentido. Será que o sentido às vezes se encontra onde a gente não o coloca? Claro que objetivamente a vida também tem algum sentido. De repente você quer ganhar um carro novo, nada mal. Mas será que o sentido se encontra só na dimensão da objetividade? Resumindo, o que Viktor Frankl fala, ele diz que tem muita gente que tem muita coisa para viver,
mas de alguma maneira não têm por que viver. Muitas pessoas, portanto, têm os meios, mas não têm os fins, não encontram o sentido. E eu quero sugerir para você que vocês assistam um filme chamado Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra. Eu vou deixar para vocês aí a referência. É um filme de 1946 e ele, na véspera de Natal, uma pessoa, né, um ator fantástico da época, ele tinha um ideal de vida que era ajudar as pessoas e ele conseguiu ajudar as pessoas, mas depois ele passou por um momento difícil, de crise existencial na vida, esse tipo de crise que a gente passa mesmo. E ele resolveu colocar fim na própria vida. Muito interessante que, por ser véspera de Natal, a gente está muito em contato com a espiritualidade. E muitas orações para que ele saísse dessa crise existencial chegaram aos céus. Conta o filme. E um anjo decidiu vir ajudá-lo para que, de alguma maneira, ele fosse promovido, para que ele ganhasse as suas próprias asas. Quando ele estava tentando o suicídio, o anjo apareceu. E naquele momento, sabe o que o anjo fez? Eu convido a você, porque a gente pode ser o próprio anjo da guarda, fazer uma retrospectiva. O anjo foi mostrando para ele o que teria sido de várias pessoas e mesmo do mundo se ele não tivesse existido. Então, esse resgate do valor humano que todos nós temos é fundamental para que a gente resgate o sentido de vida, principalmente naquele momento que ele desaparece. E isso acontece com todos nós. E finalmente quero fazer referência a uma outra história budista que diz o seguinte: a pessoa estava procurando uma agulha no jardim da casa dela. Passava um, passava outro e eles perguntavam: o que você perdeu aqui? Uma agulha, eu perdi uma agulha. E as pessoas tentando procurar e ajudá-lo a resolver, a encontrar o sentido da própria vida. Nisso chegou um sábio e perguntou: o que você perdeu? Ele disse: eu perdi uma agulha. E o sábio perguntou: onde? Ele respondeu: lá dentro de casa. Então, será que às vezes a gente não busca o sentido fora e na verdade o sentido está dentro? Espero que essas reflexões possam nortear o nosso mês de setembro e também o resto da nossa existência. E se vocês gostaram desse tipo de reflexão, adoraria que vocês compartilhassem, porque eu tenho certeza que elas vão tocar no coração de alguém. E se você tiver interesse em conversar mais intimamente comigo a esse respeito, mande um e-mail para o batepapovirginia@gmail.com, que eu vou com o maior carinho lhe ajudar a procurar aquilo que você perdeu, mas com certeza dentro de você. Beijos grandes.